galera, vamos começar então a nossa segunda aula, cara. Nosso segundo vídeo da primeira semana. No primeiro vídeo, falamos de movimento uniformemente variado, e agora a gente vai falar sobre gráficos. Pensa se é importante? Só vou te falar. Essa lista tem 20 exercícios, dos 20, 7 são de gráfico. 7 exercícios são de gráfico. O Enem dá muita importância à habilidade de você decifrar um gráfico e entender um gráfico. Isso em várias áreas, e a cinemática é show de bola para gráficos. Enfim, vamos lá. A gente vai começar a nossa aula com gráficos do movimento uniforme. Ô, cara, deixei um rascunho aqui. Eu não vou cortar o vídeo, não. Ficou um rascunho aqui, acabou, não tem mais. Que eu tinha acabado de tirar uma dúvida de um aluno. Então a gente vai começar com nossos gráficos de movimento uniforme. Lembra, movimento uniforme, quais são as funções? A função do espaço, função horária do espaço, é S igual a S0 mais VT. Aqui também, S igual a S0 mais VT. Então são gráficos do primeiro grau, funções do primeiro grau. Esse ponto marca o espaço inicial do móvel. Espaço inicial. Esse ponto marca a origem. Quando ele está passando pela origem da trajetória. Né? A origem da trajetória é o zero, né? É o marco zero da trajetória. Inclusive ele pode sair da origem, tá? Ele pode sair do marco zero. Origem. Então esse primeiro carinha está indo para frente com velocidade positiva. Velocidade maior que zero. Ele é um progressivo. E esse carinha está indo para trás com velocidade menor que zero. Ele é um retrógrado. Retrógrado. Progressivo, retrógrado. Os dois estão aqui. Cara, o gráfico do espaço não tem muito mais do que você falar, não. Ah, um detalhe. Aqui está o coeficiente angular, né? A inclinação. Então, a tangente do alfa é numericamente igual à velocidade média. Então, quanto mais vertical o gráfico, maior é a velocidade média. Isso no gráfico do espaço. Quanto mais vertical, maior a velocidade. Quanto mais tendendo a horizontal, menor a velocidade. Se ele for horizontal, significa que ele para. Coisas desse tipo são bastante abordadas pelo Enem, que eles gostam de gráficos de movimentos reais. No gráfico S, ficou horizontal, o móvel parou. Ficou quanto mais vertical, mais rápido ele está. Num gráfico V, a velocidade é constante. A gente está falando que o V é igual a constante aqui, V é igual a constante aqui. Tá aí, ó. Essa constante é positiva, então aqui a gente tem uma velocidade maior que zero, ele é progressivo. Aqui a gente tem uma velocidade menor que zero e ele é retrógrado. Então esse carinha aqui é um retrógrado. Esse gráfico, o gráfico da velocidade, tem uma propriedade muito boa. Se você calcular a área entre a função e o eixo do tempo, é sempre entre a função e o eixo do tempo. Essa área vai dar numericamente igual ao ΔS. Então essa área vai me dar o ΔS. Esse é bem fácil calcular, né? Base vezes altura vai me dar o ΔS, que é a variação do espaço. Tem que usar o sinal, tá? Aqui vai dar um ΔS positivo, aqui vai dar um ΔS negativo. Esse cara está indo para frente, progressivo. Esse cara está indo para trás, retrógrado. Esses são os gráficos de movimento uniforme. Só tem um detalhe. O Enem não trabalha com gráficos dentro da caixinha, né? Olha, agora uma questão de gráficos de E1000. Não, ele mistura tudo. E principalmente ele gosta de ver se você tem a noção de ligar um movimento real a um gráfico. No final dessa aula eu vou mostrar para você um simulador onde a gente vai ver um carrinho e com esse carrinho eu vou desenhar alguns gráficos. Muito importante para o Enem. O Enem trabalha com gráficos muito diferentes. Nada dentro dessas caixinhas aqui, tá bom? Mas isso é necessário. Eu tenho que passar isso, isso é necessário. Senão você chega defasado ali e não consegue resolver o problema. Vamos falar agora sobre os gráficos de movimento uniformemente variado. Quadro preenchido, galera. Esse dá um pouquinho mais de trabalho para a gente analisar. Vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Não hesite em pausar o vídeo, retomar, assistir de novo. Tá? Muito importante que eu vou falar agora. Gráficos do movimento uniformemente variado.
Os dois primeiros obedecem à função horária do espaço S igual a S0, V0t at quadrado sobre 2. Função horária do segundo grau, parábola. Os dois gráficos na sequência obedecem a V igual a V0 mais AT, função do primeiro grau. O último gráfico, a aceleração constante. Como o último ele é bastante simples, eu coloquei 2 em 1, né? Os dois movimentos em 1. Separei por cores, olha só que legal. Parábola com a concavidade para cima indica aceleração positiva. No gráfico da velocidade, reta crescente indica aceleração positiva. No gráfico da aceleração, se estiver para cima do eixo do tempo, aceleração positiva. Gráfico S, parábola para baixo, concavidade para baixo, aceleração negativa. Reta decrescente na velocidade, aceleração negativa. E aqui para baixo do eixo do tempo. Então cuidado que cada gráfico tem o seu jeitinho para você ver o sinal da aceleração. No S tem um macetinho para você lembrar, cara. Quando as coisas estão positivas na sua vida, você fica feliz. Olha a carinha feliz aqui, ó. Parabolazinha feliz, aceleração positiva. Parabolazinha triste, aceleração negativa. É tosco, né, velho? Mas vai te ajudar. Se vai te ajudar, tá valendo. Vértice da parábola, importantíssimo. No vértice da parábola, ele para. Ele para. Então, pensa comigo. No vértice da parábola, a velocidade é 0. Isso significa que antes do vértice da parábola, ele está freando. Se ele está freando, o movimento é retardado. Retarde. Antes do vértice da parábola. E após o vértice da parábola, acelerado. Acel. Isso se repete aqui também, ó. Antes do vértice da parábola, retardado. Retarde. E após o vértice da parábola, acelerado. Porque no vértice marca a velocidade 0. Antes de chegar na velocidade 0, ele tem que estar freando. Aqui, ó, quando cruza o eixo do tempo, marca a velocidade 0. Então, antes ele é retardado, após ele é acelerado. Você vai anotando no seu, não vou ficar anotando tudo aqui não. Aqui a velocidade é 0. Antes da velocidade 0, retardado. Após a velocidade 0, acelerado. No último não marca, tá? Nesse último não tem como saber, porque eu não sei qual momento que a velocidade é 0. Então não tem como colocar acelerado e retardado, simplesmente não dá. Agora, quero saber se ele está indo para frente ou para trás. No gráfico S é fácil. O gráfico está descendo, ele está indo para trás. Quando ele vai para trás, é retrógrado. Então, além de retardado, ele é retrógrado. Depois ele começa a ir para frente. Então, além de acelerado, ele é progressivo. Então, esse daqui era um carinha que estava indo para trás freando, parou, está indo para frente acelerando. Esse está indo para frente. Então, ele é progressivo. Então, ele é progressivo e retardado. Está indo para frente, mas está parando. Parou. Agora ele começa a ir para trás, acelerando. Então ele é um retrógrado. No gráfico da velocidade é só você analisar o sinal. Velocidade negativa, retrógrado. Velocidade positiva, progressivo. Então aqui, retrógrado, aqui, progressivo. Aqui, progressivo e aqui, retrógrado. Tá? Anota no seu. Se você estiver copiando no seu caderninho, pausa o vídeo, volta e anota bonitinho. Aí você vai ficar com essas classificações em todos eles. Tá? Retardado, retrógrado, acelerado e progressivo. Se repete aqui, tá? Retardado e retrógrado, acelerado e progressivo. Repete igualzinho. Progressivo, retardado, retrógrado, acelerado. Repete igualzinho aqui. É a mesma classificação. Coisas importantes para você calcular nesses gráficos. Essas áreas vão te dar o ΔS, lembrando que esse ΔS é positivo e esse é negativo. Aqui também, lembra, sempre a área da função até o eixo do tempo. Da função até o eixo do tempo. Então aqui, ΔS, né? Vamos colocar completinho aqui, né? Ó. Área
numericamente igual ao ΔS, e nesse daqui, a área numericamente igual ao ΔV, a variação da velocidade. Mesma coisa, variação da velocidade positiva, variação da velocidade negativa. Só que assim, resuminho tá aí. Você pode voltar ao vídeo, você pode anotar tudo de novo. Só que esses gráficos estão na caixinha, bonitinho, né? Só um tipo de movimento. No Enem ele não cobra assim. No Enem ele cobra gráficos dos mais esquisitos, dos movimentos mais variados possíveis. Então a partir de agora é muito importante. Eu vou mostrar esse simulador para vocês. E com esse simulador você consegue treinar, na tua casa, né? Tranquilamente. E cara, vai te ajudar bastante. Então já voltamos. Vamos lá, galera. Eu estou num site chamado physicsclassroom.com. physicsclassroom.com. Eu vou deixar o link na primeira semana então do curso para vocês, vai ter esse link embaixo. O link que eu vou deixar, ele cai direto no gráfico dos movimentos, tá? Que é essa tela aqui, ó. Né? Esse simuladorzinho que a gente vai trabalhar, gráfico dos movimentos. Eu vou te passar então esse link aqui. Existe, cara, mais um monte de testes aí. Tem experimentos de lançamento oblíquo, de queda livre, tem simuladores. É bem legal, tá? É um bom estudo caso você tenha um tempinho sobrando. Cuidado para não perder o foco, né? Eu estou pegando no Physics Classroom o que eu acho que é interessante para o Enem. Lembra, nosso foco total é Enem. Como que funciona aqui então? Eu vou abrir, vou compartilhar aqui a tela. Então vamos lá, eu vou pegar, por exemplo, a animação 5. São 11 animações. E na tela anterior a essa, tem uma folhinha com 11 gráficos. Então a brincadeira é você ligar o movimento ao gráfico. A gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai construir o gráfico. Então eu vou abrir aqui a animação 5. E você vai ver um carrinho andando aí, ó. Cadê o carrinho? Era para ele estar andando aqui. Aí, apareceu o carrinho. Então ele tá andando. Deu uma paradinha. E volta. Tá? Legal. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir o gráfico desse carrinho. Regras. Aqui está a tela. O lado esquerdo da tela é a origem e o gráfico está direcionado para a reta dos espaços para a direita. Então, o nosso carrinho começou retrógrado. Repara aqui o seguinte, ó. Para ver a animação de novo, tem que ficar retornando para o menu. Aí. Ele é retrógrado com movimento constante. Aí ele para, vamos considerar que aquilo é a origem. Aí ele vira progressivo e acelerado. Você viu que ele foi ganhando velocidade. Então ele começou com retrógrado constante e parou na origem. Depois ele se torna um progressivo acelerado. Lembrando que ele ficou um tempo parado. Cara, é difícil você fazer um gráfico desse. Vamos começar? Vamos começar com a vinda do carrinho. As bolinhas que ele foi deixando aqui, ó, sempre tinham a mesma distância. Retrógrado, constante. Só que ele chegou até o zero. Vou considerar que isso daqui é o zero. É a origem. Eu não lembro se o programa considera a origem exatamente travada aqui, ou se considera que o carrinho sempre sai da origem. Não lembro, mas eu estabeleci essa regra pra gente. Ó, retrógrado no movimento uniforme é uma reta decrescente. Então o nosso gráfico vai começar assim, ó. Retrógrado constante. Aí ele fica um tempo parado, que essas bolinhas aqui, ó, ficaram todas paradinhas. Então eu pego o meu gráfico, estico ele um pouco aqui, ficou em repouso. Além de ficar em repouso, ele está em repouso na origem. Por último, ele vira um progressivo. As bolinhas
aumentando a distância, ele vira um progressivo acelerado. Progressivo acelerado, volta no seu caderno, acha qual que é o pedaço da parábola que é progressivo e acelerado. Você vai ver que é a segunda perna da primeira parábola. É assim, ó. Esse é o gráfico do espaço desse movimento. Se ele considerou a origem o ponto de saída, então esse gráfico ficaria deslocado para baixo, ele ficaria desenhado aqui, ó. Eu não lembro agora no programa o que ele considera. Como ele te dá um cardápiozinho ali para você escolher, o formato é esse. Aí pode estar aqui ou pode estar aqui embaixo, porque daí ele que escolhe a origem. Tá aí, cara. Enem cobra gráfico assim, cara. O que eu indico para você? Você tem 11 movimentos aí para fazer. Treina, cara. O link tá ali, eu passei o link para vocês. Treina, é muito importante, tá? O próximo, que é o gráfico da velocidade. Ele começa num MU retrógrado, assim. Aí ele para, então o gráfico fica parado um tempo. Alguns autores colocam como um pontilhado, tanto faz. E depois a velocidade vai aumentando, porque ele está acelerando. Faz isso. Gráfico S, gráfico V do movimento desse carrinho que a gente acabou de ver. Legal? Tá dada a dica para você. Presta atenção nessa dica. Agora, cara, já vou aproveitar que também está na tela e vou trabalhar aqui com algumas questões. Eu vou resolver agora com vocês a questãozinha 4. Tá? Vou apagar o quadro aqui e já volto com a questão 4. Galera, você quer aproveitar melhor o seu curso Enem? Tem esse book, que são 10 listas de exercício com 250 exercícios do Enem para você aproveitar da melhor maneira o seu curso. Onde você compra isso? O link de compra está na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart, sabe quanto? R$14,90. Aproveita teu curso. Pronto, galera, a questãozinha 4 já está aqui no Paint. E vamos fazer. Dois veículos que trafegam com uma velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento que o motorista detecta o problema que exige uma freada brusca, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios, e a segunda relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Ele falou que uma freada tem duas etapas. Vi um problema, tem um negócio chamado tempo de reação. Eu demoro um tempo até pisar no freio. Vai de 0,4 segundos a 1 segundo mais ou menos. O tempo de reação para o seu pé, de 0,4 a 1. Na mão, ele é menor. O tempo de reação é menor. Você reage mais rápido com a mão do que reage mais rápido com o pé. Então você fica um tempo andando com velocidade constante e depois você freia com aceleração constante. Cara, vamos fazer esses dois gráficos aqui no quadro. Os dois gráficos aqui no quadro. O VT e o ST. A velocidade no início, ela é constante. Então, o nosso camaradinha vai aqui no movimento uniforme e depois ele desacelera num MUV. E aqui é um MU. Velocidade constante e movimento retardado. Esse é o gráfico da velocidade. Se for um gráfico do espaço, nosso carinha estava vindo aqui. Eu vou começar da origem. Faz de conta que esse cara saiu da origem. Então ele estava indo para frente no movimento uniforme e depois ele retarda. Retarda assim, tá? Um arco de parábola. Então aqui está a divisão e esse é um MUV. E o gráfico termina horizontal, né? Porque ele parou. Tá? Então chegou aqui, ó, velocidade igual a zero. Chegou no vértice da parábola, velocidade igual a zero. Tá aí, são esses os dois gráficos da velocidade e do espaço. Falei para você que é muito semelhante a você treinar naquele simulador. É muito semelhante, muito parecido. Agora, vamos dar uma olhada nas respostas.
A letra A não é. Aqui ele já freou de uma vez. Resposta correta, velocidade. Agora que eu fui ver. Eu relacionei gráfico de velocidade versus tempo. Eu relacionei, olha que legal, eu relacionei gráfico de velocidade versus tempo. Ele quer velocidade versus distância. Então vamos analisar de novo. Vamos voltar aqui, olha que legal, cara. Velocidade versus distância. Muda aqui. O gráfico começa do mesmo jeito. Começa com uma reta. Bonitinho. Porque a velocidade fica constante em relação à distância. Depois, qual é a função que relaciona velocidade versus distância no M/V? V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta S. Olha aí, galera. Vai dar uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau vai dar... Na verdade, não vai ser uma função, né? Porque o quadrado está no eixo Y. Então, ela ficaria, o Torricelli, com um gráfico assim, ó. Né? Na matemática, a gente aprende que isso não é função, é uma equação. Ela dá uma parábola, só que em vez de dar uma parábola com um vértice, né? Aqui, ó, alinhado com o eixo Y, ela dá uma parábola com um vértice alinhado com o eixo X. Ela inverte, porque o quadrado inverte. Então você vai pegar esse pedaço aqui, ó. Aí o gráfico faz isso daqui. Legal, hein, cara? Eu vou deixar a resolução completinha do jeito que tá, não vou editar isso daí não, porque eu acredito que muito aluno ao ler essa questão iria seco na velocidade versus tempo, tá? E aí errou, seria só uma falta de atenção, tá? Mas essa falta de atenção acabaria com você. Então o gabarito dessa questão... Velocidade versus distância vai dar na letra D. Letra D de dado, galera. Só deixa eu dar uma olhada no último que está aqui, que é a letra E. Não, esse tá doidão pra caramba. Tá? É letra D de dado mesmo. Muito bom. Vamos fazer mais uma questão. Vou preparar mais uma aqui para vocês. Última questãozinha, então, do nosso segundo vídeo, nossa segunda aula. Eu vou fazer a questão de número 12. Então já puxa na tua listinha aí, questãozinha de número 12. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, ó, a habilidade e competência relacionada ao Enem com a cinemática é tudo envolvendo o problema de trânsito. Então sempre que cair uma cinemática relacionada aí ao Enem, sempre vai estar contextualizada ali em problemas de trânsito, né? Resolver mobilidade de metrô, mobilidade de ônibus, sistema de ônibus e tudo mais. É isso que o Enem gosta de cobrar. É necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Quer saber o que eu vou fazer? Eu já vou montando o gráfico. Ó, eu vou montar o gráfico VT. 1/3 do percurso, 2/3, 3/3. Só calma lá. É do percurso, da distância. Se é 1/3 da distância, não vai dar 1/3 do tempo. Adotou o seguinte procedimento. A locomotiva parte do repouso. Ah, não, é do tempo. Ó. 1/3 do tempo. E depois o outro terço e o outro terço. Legal. Então, no primeiro terço do tempo, ele acelerou. Num gráfico de velocidade, a velocidade fez isso daqui, ó. Acelerou. Tá aqui. Tá, locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo. Mantém a velocidade constante no outro terço. Velocidade constante no outro terço. E reduz a velocidade no terço final até parar. Tá aqui. Esse é o gráfico V. Esse é o gráfico V. Qual o gráfico da posição? Ele quer o gráfico S. Então, agora vamos fazer o gráfico S. Jogo aqui do ladinho.
gráfico ST, 1/3, 2/3, 3/3. No começo ele é um movimento progressivo e acelerado. Progressivo acelerado é a segunda perna da primeira parábola que eu tinha desenhado. Progressivo acelerado. Segundo terço, ele mantém a velocidade constante. Então é uma reta. E no último terço, aí é um movimento progressivo e retardado. Faz isso daqui. Até parar aqui. Aí. Progressivo acelerado, movimento uniforme, progressivo retardado. Qual o gráfico que mostra isso pra gente? Gráfico da letra C. Tá aí, ó. Então, cara, valorizei bastante essa parte de gráficos, parte que cai muito no Enem, e essas interpretações que eu tô te ensinando, cara. Tudo doidão. Ó, os gráficos que tem nessa lista. Questão 1, 4 eu já fiz, 12, acabei de fazer também, 13, 15, 19 e 20. Essas são as questões dos gráficos de movimento uniforme e uniformemente variado. Vou finalizando essa aula por aqui. Então nós já temos 2 aulas da primeira semana e agora vamos para a terceira, galera. A terceira eu vou trabalhar com queda livre e composição de movimentos, uma parte um pouco de vetores. Vamos lá, até a próxima aula!